Nossa convidada de hoje aqui no Tribuna Livre é a doutora Renata Portela. Ela é presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia de Mato Grosso do Sul, a quem já agradeço a presença, doutor. E você que está nos ouvindo, você sabe aí o que é endocrinologia e qual o seu campo de atuação e a metabologia? E que sabe? Não sabe? Então hoje você vai conhecer um pouquinho mais, tá certo, doutora? Em poucas palavras, se é possível, poderia explicar para os nossos ouvintes aí o que cuida a endocrinologia? Bom dia. Bom dia. A endocrinologia e metabologia cuida dos hormônios e do metabolismo. Então seriam doenças como obesidade, diabetes, problemas de tireoide, alterações das gorduras no sangue, que são as dislipidemias, e problemas de crescimento, de puberdade. É um campo de atuação muito amplo. Uhum. Agora, claro que nós a convidamos para falar um pouco sobre os remédios para emagrecimento, né? Existem os conhecidos, acho que tarja preta, que são receitados por médicos e tem todo um cuidado para se adquirir. E agora o governo federal acaba de aprovar a lei que libera o uso de remédios para emagrecimentos que foram vetados aí desde 2011 por uma resolução da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses medicamentos, eles levantaram polêmica por, apesar dos resultados na balança, serem anfetamínicos, substâncias com potencial para causar dependência em males cardiovasculares, por exemplo. Isso é perigoso? O que a senhora pensa a respeito? É importante essa liberação? A Sociedade de Endocrinologia e Metabologia já se posicionou a nível nacional sobre o assunto. E nós sempre fomos favoráveis à manutenção dessas medicações no mercado. Desde que prescritas por profissionais que fazem tratamento de obesidade, de preferência endocrinologistas, e que vão observar se o paciente tem indicação e se ele não tem contraindicações para o uso desses medicamentos. Porque a obesidade é uma doença. E a nossa sociedade tem que se conscientizar disso, de que é uma doença crônica, séria, que leva a outras doenças sérias também, como diabetes, hipertensão, artrose, gordura no fígado e vários tipos de câncer. Então é uma doença que merece tratamento. E nós precisamos do maior número possível de medicações para fazer esse tratamento. Agora, esses remédios aí, eles podem oferecer algum risco se consumidos sem nenhum critério? Sim, podem oferecer risco. Os pacientes que têm algumas doenças psiquiátricas, pacientes com doenças cardiovasculares, com hipertensão arterial moderada a grave, idosos não podem fazer uso desses medicamentos, crianças também não podem, gestantes, mulheres que estão amamentando. Então, quando o médico vai prescrever, ele tem que observar se o paciente tem alguma contraindicação ao uso dessas medicações. Por que foi suspensa em 2011? O que aconteceu que levou a Anvisa à suspensão? E agora foi uma medida do Congresso Nacional, quer dizer, não foi a Anvisa que veio, a mesma Anvisa que suspendeu e que agora liberou novamente. Inclusive a Anvisa contestou, né? É contrária a essa decisão. Por que foram suspensos esses medicamentos? No caso, em 2011, tinha sido divulgado, um pouco tempo antes, o resultado de um estudo com a sibutramina, que não está junto desses remédios que foram suspensos e que vão ser que foram liberados agora de novo. Sibutramina continua. A sibutramina ela sempre continuou no mercado, mas ela também esteve ameaçada de ser suspensa, porque ela foi suspensa na Europa e nos Estados Unidos. Foi um estudo em que ela foi dada para pacientes que tinham já alguma contraindicação para o uso dela, que inclusive em bula, nós não podemos usar a sibutramina para pacientes com doenças cardiovasculares. E ela foi usada para pacientes com doenças cardiovasculares e aumentou a chance das pessoas terem problemas como infartos, derrames, mas eram pessoas que já não poderiam ter usado esses remédios. Então, novamente, aquela questão da gente observar se a pessoa não tem contraindicação ao uso das medicações. Então, nesse panorama da suspensão da sibutramina na Europa e nos Estados Unidos, estava havendo um grande abuso na prescrição também dos inibidores de apetite aqui no Brasil, sendo prescritos por pessoas que não faziam tratamento de obesidade, que às vezes não tinham aquele conhecimento no dia a dia, para fazer esse acompanhamento dos pacientes, e um abuso por parte dos próprios pacientes também. E com isso a Anvisa resolveu suspender a comercialização de todos os remédios, e a sibutramina, a Sociedade de Endócrino se posicionou contrária, fez um trabalho intenso em relação a isso e conseguiu que ela não fosse suspensa.
Agora, nós estamos conversando com a doutora Renata Portela, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Mato Grosso do Sul. Essas substâncias inibidoras aí do apetite a que a lei se refere são a anfepramona, fenproporex e mazindol, não é isso? Sim. É encontrado sem receita médica essa medicação? Não, essa medicação, para ser comercializada legalmente, né, ela necessita de uma receita B2. Certo. Essa receita B2, essa numeração é fornecida pela Secretaria de Saúde do município. Então, existe um controle sobre isso. A Secretaria de Saúde, se ela nota que algum médico está pegando uma numeração em quantidade excessiva, ela pode fazer uma fiscalização disso e ver por quê. Porque eles têm dados de prevalência de obesidade, de quantos % das pessoas com obesidade poderiam fazer uso dessa medicação, e se algum médico está saindo dessa média, eles têm como monitorar. Mas tem que haver uma fiscalização. Tudo com controle. Então eu não posso, desculpa, Carmen, eu não posso chegar então na farmácia e pedir um desses remédios aqui que o farmacêutico não vai me vender. Não pode vender. Certo. Não vai, a gente não sabe, mas que não que pode, não pode. Por exemplo, é o médico endocrinologista, em quais áreas da medicina esse profissional esse médico pode receitar esse tipo de medicamento? Porque muitas vezes, não, eu conheço um pneumologista, um oftalmologista, um amigo meu, ele vai receitar, fez bem para minha vizinha esse remédio para emagrecer, eu também quero. Meu filho, que é médico, vai receitar para mim. Qualquer área da medicina pode receitar medicamentos para emagrecer? Essa numeração da receita B2, ela pode ser fornecida a qualquer médico de qualquer especialidade. Mas, normalmente, são os médicos que trabalham com obesidade que vão solicitar essa numeração. É uma coisa que o médico tem que fazer ativamente. Ele tem que ir na Secretaria de Saúde e solicitar essa numeração para eles. Então, normalmente, os médicos que não trabalham com obesidade não vão ter esse receituário no seu consultório. É possível, eles podem solicitar, podem fazer, podem ter. Mas eles podem ter um receituário para outro tipo de medicamento que precisa de receita médica. Sim, mas é uma receita diferente. É uma receita diferente. Receita, não é aquela azul, receita B ok. normal. Então, é a receita B2, é uma específica para isso. Então, para a sibutramina, para a fepramona, para o fenproporex e para o mazindol. Então, existe uma receita médica específica para esse tipo de medicamento. Sim, que não é aquela receita de remédio controlado que a gente já conhece. Não. É uma específica. Sim. Interessante. Doutora Renata, a gente sempre que acessa mídias sociais principalmente, aparecem os anúncios, né, de fórmulas milagrosas para emagrecer e tal. Muitas, né? Oferecendo inclusive medicamento. O que é possível a sociedade da qual a senhora faz parte fazer para filtrar esse tipo de propaganda, porque alguém termina comprando, que a propaganda é tão grande, né, porque se não tivesse resultado, o pessoal não faria propaganda. Sim, os órgãos de fiscalização têm sempre que atuar. A Sociedade de Endócrina, ela atua mais na fiscalização dos profissionais, né? Algum endocrinologista que esteja tendo alguma conduta inadequada em relação a isso, ou até profissionais que não são endocrinologistas, mas que dão a entender que mexem com doenças relacionadas a hormônios, ou que estejam fazendo tratamentos de obesidade que não sejam comprovadamente eficazes e seguros. Então, é aí que a Sociedade de Endócrino não atua na propaganda das medicações. Doutora Renata, quem é que pode fazer uso desse tipo de medicamento? Qual o perfil de paciente? Porque a pessoa começa a ganhar peso, né? Começa a ficar mais cheinha ali. Não, vou tomar remédio para emagrecer, porque esse realmente faz emagrecer mesmo. Mas existe um perfil de pessoas para o qual é indicado esse tipo de medicação. Quem são essas pessoas? E aproveitando, e como é que a gente sabe que está obeso, né? Porque tem gente que às vezes tem uma barriguinha, para também a pessoa saber, olha, eu realmente preciso me cuidar, preciso procurar um médico. Então, como é feito para a gente saber que está acima realmente do peso? Sim. Primeiro, então, para fazer uso dessas medicações, nós temos que ter diagnóstico de obesidade, né, ou um sobrepeso mais significativo com um aumento, um acúmulo de gordura no abdômen, na barriga, né? O diagnóstico de obesidade é feito pelo índice de massa corporal.
Ainda que é o IMC, usado? sim. Ele não é perfeito, mas ele tem muita base epidemiológica para ser utilizado. Então, a gente pega o peso em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. Então, a pessoa pesa 70 quilos e mede 1,70 m. Então, pega 70, divide por 1,7 e esse resultado divide por 1,7 de novo, tá? Esse número que ela vai obter, se ele estiver maior ou igual a 30, é obesidade, tá? Se tiver maior que 25, é sobrepeso, entre 25 e 29,9, né? Uma pessoa que tem um sobrepeso com um índice de massa corporal maior ou igual a 27, se ela tiver um acúmulo de gordura no abdômen, que seria uma circunferência abdominal, né, a cintura, acima de 80 para as mulheres, acima de 90 para os homens, ela já tem um risco como se ela fosse obesa. Então, ela também tem indicação de tratamento. Mas o tratamento a gente sempre começa com reeducação alimentar, atividade física, né? E essa parte do tratamento, ela é permanente. Mesmo que nós usemos medicações, a pessoa tem que continuar fazendo reeducação alimentar e atividade física. Estilo de vida, né? As pessoas querem um milagre, né? Chega para o médico e fala, olha, eu preciso resolver, é para hoje. E aí, às vezes, não quer se esforçar. Aí, olha, mas não tem um remedinho aí. E existe também o efeito sanfona, né? Que é o efeito rebote, que a pessoa, enquanto está ali se cuidando, olha, perdi aí 8, 10 quilos, aí de repente parei com o remédio, ganho de novo aqueles 8, 10 ou de repente até um pouco mais. Né? Muito importante falar isso, né? Porque existe aquele pensamento mágico de emagreci, agora a obesidade é um problema que não me pertence mais. Né? Mas não é assim que funciona. Quando nós perdemos peso, o nosso metabolismo ele fica mais lento, e nós liberamos neurotransmissores que aumentam o nosso apetite. Então, o tratamento da obesidade é um tratamento crônico. Ele é para o resto da vida. Quando nós estamos tomando um remédio para perder peso e paramos de tomar, ele para de fazer efeito. Nenhum remédio continua fazendo efeito depois que a gente para de tomar. Porque uma pessoa com hipertensão, com diabetes, sabe que não pode parar de tomar o remédio, e uma pessoa com obesidade acha que pode parar de tomar o remédio. Então, se a pessoa não tem contraindicação para o uso daquela medicação e ela teve uma boa resposta e uma boa tolerância àquela medicação, ela vai ter que tomar cronicamente a medicação para obesidade, para evitar o efeito sanfona. Existem causas para a obesidade? Sim, o comer demais, comer além, né, da quantidade que precisa é uma delas, óbvio. Mas existem outras causas que levam à obesidade, alguns problemas genéticos, congênitos, enfim, que podem levar à obesidade? Sim, os problemas genéticos que levam à obesidade, eles são multifatoriais. Né? Nós temos muito poucos casos de obesidade relacionados a um problema com um gene só. Né? Então, a obesidade parece ser um problema genético muito amplo que vem lá do homem das cavernas que tinha que poupar energia. Né? Nós somos descendentes desses poupadores de energia que sobreviveram até hoje. Né? E com o nosso estilo de vida, de sedentarismo e dessa farta alimentação, dessa disponibilidade de alimento, né, nós como população estamos engordando por causa do nosso metabolismo muito eficiente. Né, mas são raras as causas de obesidade por uma mutação genética específica ou por uma doença hormonal, por exemplo, hipotireoidismo, né, que se fala que ganha peso, mas ganha muito pouco. Você faz um tratamento de uma pessoa com hipotireoidismo, se ela perder 3 a 5 quilos, é muito. Não perde muito. Quer dizer, a tireoide é usada como muleta, né? Fala, não, eu tenho problema na tireoide, por isso que eu engordei. É raro a pessoa engordar por causa disso. São poucos casos, né? Tem algumas doenças raras, assim, síndrome de Cushing, acromegalia, algumas outras doenças que podem levar a ganho de peso, mas elas não são comuns. Doutora, uma das indicações para combate à obesidade é a cirurgia bariátrica, né? Essa é uma das... Está até meio na moda, né? Depois que o SUS resolveu patrocinar essas cirurgias. Mas é uma enorme dificuldade, quer dizer, na rede particular, eu estava ouvindo agora há pouco, parece que me custa cerca de R$35 mil para se fazer uma cirurgia dessa. Na rede pública, por exemplo, Campo Grande, por exemplo, suspendeu todo o atendimento. O que é possível fazer do ponto de vista da categoria, né, para regularizar, para que essa cirurgia bariátrica seja normal e todo mundo tenha acesso? É um grande problema isso, porque cada vez mais nós temos pacientes que
precisam fazer a cirurgia bariátrica. Mas só para abrir um parênteses, o SUS, o único tratamento que o SUS oferece para a obesidade é o acompanhamento nutricional, que não é todo mundo que consegue fazer, e a cirurgia bariátrica, porque o tratamento clínico da obesidade, o SUS não tem número de endocrinologistas suficientes. Mesmo os clínicos gerais, eles não são capacitados para o tratamento da obesidade e até minimizam esse problema, né? Não são fornecidos medicamentos para obesidade pelo SUS. Então, o que o SUS oferece é reeducação alimentar com a nutricionista ou cirurgia bariátrica. São os dois extremos. E cirurgia bariátrica, ela é um tratamento para quem já fez o tratamento clínico e não teve sucesso com esse tratamento, ou tem contraindicação a usar todos os medicamentos e que tem um peso, um IMC específico, que seria maior ou igual a 40, tá? E para quem tem maior ou igual a 35, que seria uma obesidade moderada, se tiver doenças relacionadas ao excesso de peso. Então, não é um tratamento para todo mundo, é um ótimo tratamento, a cirurgia bariátrica, né? Inclusive, até pelo SUS já foi liberado também o tratamento por vídeo dessa cirurgia bariátrica, que antigamente era feita só aberta. Acredito que eles devam estar se adaptando a essas novas orientações, né? Mas é um problema de recursos financeiros, né? Nós gostaríamos que muito mais pacientes fizessem a cirurgia pelo SUS do que conseguem fazer. A Carmen já fez essa pergunta, mas eu gostaria de reforçar. Muitas vezes reclamam, eu não estou comendo quase nada, tal, mas eu estou engordando, tal. Existe isso? A pessoa não está comendo e engorda sem comer? A pessoa não engorda sem comer, mas o metabolismo das pessoas é diferente. Então, a gente sempre conhece aquele magrinho que come, né? E não engorda. E você fala, magro de ruim, né? e aquela pessoa que come normal, ou come até pouco, mas que não consegue perder peso. Então, nós temos que adaptar nossa alimentação ao nosso metabolismo. Se o nosso metabolismo ele é um pouco mais lento, vai ter que comer menos se quiser emagrecer. Mas sempre tem que chegar nesse ponto de descobrir quanto que é isso. O metabolismo muda ao longo da vida? Muda. Ele desacelera, né? A cada década, a partir dos 30 anos, ele vai desacelerando. Tem alguns momentos da vida, assim, mulheres quando entram na menopausa também, o metabolismo fica mais lento. Ele vai desacelerando, mas a gente até aceita maiores índices de massa corporal acima dos 60, 65 anos, já são, para os idosos, um IMC de até 27 não é considerado acima do peso. E o exercício físico, doutora, faz parte do tratamento para emagrecer? É fundamental. Eu diria que é a parte mais importante do tratamento para manutenção do peso. Porque é a única coisa que faz que mantém o nosso metabolismo depois que a gente perde peso. É a única coisa que ajuda a acelerar esse metabolismo depois que a gente perdeu peso. E hoje a gente percebe que o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras estão preocupadas com relação, né, à questão da obesidade. Quase que metade da população brasileira, né, está obesa. O que pode ocorrer com relação a essas pessoas que estão obesas, com relação à saúde? Não é? Claro que nós sabemos, pode chegar à morte? Óbvio que pode, mas isso podemos dizer, incomum perto do que, eu posso ganhar aí com relação à pressão, esses outros tipos de sintomas que pode acontecer. Qual é a preocupação maior que a população precisa ter com relação à obesidade, doutor? A primeira preocupação é prevenir a obesidade, porque depois que ela se instala, já tem toda essa dificuldade em relação ao tratamento, à recuperação do peso perdido, né? Então, a promoção de uma vida mais saudável, né? De atividade física, não é esperar engordar para fazer atividade física, não é esperar engordar para cuidar da alimentação, né? Fazer isso antes disso acontecer, né? Mas aconteceu. Se a pessoa tem obesidade e ainda não tem doenças relacionadas à obesidade, é um bom momento para ela procurar o tratamento para prevenir essas complicações. Uhum. Porque essa coisa do obeso saudável, né, era um mito que existia antigamente, mas hoje em dia a gente sabe que é só uma questão de tempo para a pessoa desenvolver essas doenças. Então, o diabetes, a hipertensão, os problemas nos joelhos, né, a artrose, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que pode levar até a cirrose hepática. A gente vê aquelas senhoras que nunca beberam na vida e que tem uma cirrose hepática por causa de gordura no fígado, por causa de obesidade, né? Câncer de intestino,
câncer de útero. Então, nós temos inúmeras complicações. A apneia do sono, que pode levar a arritmias cardíacas, diminui o rendimento da pessoa no trabalho, porque ela não dorme direito, nem sabe que não está dormindo direito, no dia seguinte fica cansada, né? Não consegue raciocinar direito, fica querendo dormir o dia todo. E o mais importante é procurar, então, um profissional, né, para ter o diagnóstico e, claro, saber qual o remédio que pode ser tomado. Se é o Sim. caso de indicação Fazer de medicamento. o acompanhamento, não só começar a tomar o remédio, mas persistir no acompanhamento. Doutora Renata Portela, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nós vamos voltar ainda a esse assunto. Muito obrigado, viu? Eu que pelos agradeço. esclarecimentos. Obrigada, bom Muito dia. obrigada.